Guten Morgen, Brasília. Estamos aqui de volta com o Guten Morgen, podcast do Senso em Comum. Vamos discutir novamente os assuntos prementes na sociedade, assuntos da nossa cultura, da nossa política e de tudo mais, ouvindo, sem precisar de tantos textos. O assunto de hoje é a geração Mertiolate que não arde novamente. Nós já falamos da geração Mertiolate que não arde, é o assunto mais terrível que existe no Brasil no momento, no Brasil e no mundo, porque ela é inconsequente. O que significa uma coisa inconsequente? Que ela não tem consequências aos seus atos, ela está completamente apartada, pelo menos o conceito de causa e consequência nela está completamente apartado um do outro. Essa geração, ela tá querendo poder, ou seja, lembra do emo, lembra do clubber, daquele pessoal lá que era completamente tosco, alienado, burro pra caramba. Esse pessoal cresceu e agora vota. Então, essa geração é que tá destruindo o mundo hoje, né? Ela forma o que a gente pode chamar de mimimicracia. Que seria mimimicracia. Mimimi, vocês sabem o que é. Kratos, vocês também sabem o que é, porque todos vocês sabem grego antigo. É a palavra que significa poder de mandar nos outros, né? Esse poder, essa geração para conseguir poder, a forma dela conseguir poder é através desse mimimi. Então, o poder, ele tá se espalhando pela mídia, ou pelo jornalismo, na academia, no ensino. Você pode reparar como o ensino virou uma questão a ser discutida publicamente o tempo todo agora. Na cultura, ou seja, se nós tivéssemos uma alta cultura, seria nos livros, na literatura, na música, mas hoje em dia significam só as celebridades. Qualquer youtuber hoje consegue ter mais poder do que qualquer escritor. E por fim, eles chegam na política. Então, essa mimimicracia criada pela geração Mertiolate que não arde é o que vai definir os rumos do Ocidente daqui pra frente. Bom, eu tô falando isso porque eu tava ouvindo o Braincast, um podcast chamado Braincast. Não, peraí. Não vou. Eu tô aqui gravando pra vocês, meus amigos, meus futuros patrocinadores, minha família, meu chefe, todo mundo aqui ouvindo. Eu vou falar assim, tava ouvindo o Braincast. Não, gente. Eu estava fumando crack. Bom, mas, enfim, tava passando o Braincast no fundo, me desculpem. Bom, enfim, e no Braincast, no último Braincast, eles estavam falando justamente sobre o politicamente correto. Vou até ler aqui pra vocês, olha só. O episódio 198 deles é o politicamente correto, entre aspas, óbvio, né, aquelas aspas irônicas. O politicamente correto está matando a publicidade? Olha a descrição aqui, ó. Os pedidos de suspensão de campanhas aumentaram consideravelmente nos últimos anos, segundo o CONAR. São acusadas, falta um D aqui, né? Desrespeitar a família, incitar o sexo entre os jovens, subvalorizar as mulheres, promover o preconceito e até incentivar o maltrato das sogras. Toda vez que isso acontece, é comum ouvirmos afirmações como onda do politicamente correto, o mundo está muito chato, patrulha moralista, enfim. E no Braincast 198, Carlos Merigo, Luiz Yassuda, Pedro Guerra e Mariana Borga debatem se isso é verdade e como o crescimento da consciência social afeta a publicidade no dia a dia das agências. Bom, então, para começar, olha só o pequeno problema. O politicamente correto, ele nunca é muito bem definido. Você consegue, por exemplo, chamar as pessoas no debate público de politicamente incorretas. Você fala assim que a direita é politicamente incorreta, que o Leandro Narlock é politicamente incorreto, que o Jair Bolsonaro é politicamente incorreto. Você vai ficar bonito pros dois juntos, né? Mas você nunca vai lá falar assim, eu sou politicamente correto. Ou seja, você reclama de quem reclama do politicamente correto, mas você não consegue se definir como politicamente correto. Simplesmente por um fator meio óbvio, né? A palavra pegou tão mal, é igual a Lei Rouanet. Nos últimos tempos, todo mundo que fazia Lei Rouanet, o cara não defende mais, tipo, Lei Rouanet é uma coisa linda, serve pra promover a cultura, sem Lei Rouanet a gente não teria literatura, não teria teatro, não teria artesanato. Não, agora ele faz o contrário, ele fala, não, nunca fiz Lei Rouanet, onde já se viu, não, Lei Rouanet, não. E agora você tá vendo um monte de gente aí que ganhou dinheiro da Lei Rouanet e não tem coragem de defender. Então, politicamente correto, ele tá exatamente nessa mesma categoria, ele não é uma coisa mais defensável. E não é defensável por um simples fator. Politicamente correto, de fato, quando inventaram essa onda de politicamente correto, uma coisa que vem lá da escola de Frankfurt, uma nova forma de você fazer mídia, teve muito debate sobre mídia com isso, Deleuze também, foi um grande cara pra fazer isso.
significa censura. Censura pura e simplesmente, né? Vocês ouviram no nosso último podcast como é que a censura começa? Ela começa censurando aquilo do qual nós discordamos. Então é bonitinho você falar assim, olha, tem um cara ali que ele tá falando bem da ditadura militar. Então é bonito você censurar o cara. Agora o problema é que na hora que você tem o poder de censura, esse poder é incontrolável por si. Ele logo volta contra nós mesmos, né? Então quando você pensa em censura, você tem que pensar que a censura, ela muitas vezes ela vai pro seu rabo. Não é pro outro lado. Então essa definição de politicamente correto do podcast, né, do Braincast, ela tá meio estranha, ó. Eles estão falando das propagandas ali do CONAR, estão falando que essas propagandas são acusadas de desrespeitar a família. Peraí, quem é politicamente correto por acaso respeita a família? Quer dizer, os caras vão lá, ficam falando o tempo todo contra a família tradicional, que a sua vovozinha que não gosta de beijo gay, que ela acha isso feio, é uma antiquada, velho não tem que dar opinião sobre política, não pode votar no Brexit, tem que mandar esses velhos tudo pra um asilo mesmo. Mas aí na hora que tem uma propaganda, eles vão lá e falam que isso aí é uma onda politicamente correta. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Essa onda, defender a família é uma coisa incorretíssima hoje, né? Então você tá vendo que já tá tudo confuso. Falar, incitar o sexo entre os jovens. Não, o que eu mais conheço é gente politicamente correta quer que jovens só trepe, não pensem mais nada. Subvalorizar as mulheres, aí você vê como é que inverte, quer dizer, eles estão misturando uma coisa que é o pensamento de esquerda com o pensamento de direita, tudo junto. Subvalorizar as mulheres. Pra começar que quem conhece bem o pensamento de direita sabe que não existe subvalorização das mulheres em, por exemplo, querer que os homens vão pra guerra e deixar as mulheres em casa pra protegê-las. Isso aí não tem nada a ver, você precisa ter um conceito, um estudo antropológico muito mais profundo do que esse povo pensa que é. Mas aqui eles estão dizendo, né, subvalorizar as mulheres, na verdade eles querem dizer as feministas, que elas encontram machismo até em propaganda de margarina, tá ali tudo misturado, né, quer dizer, você desrespeitar a família e você subvalorizar as mulheres, ou seja, duas coisas praticamente antagônicas. Promover o preconceito, aí você vai depender do que essas pessoas consideram preconceito, porque eles consideram qualquer coisa que não sejam elas próprias preconceituosas. E até incentivar o maltrato das sogras. Mas, maltrato das sogras, meu Deus do céu. Você já vê esse povo politicamente correto preocupado com a sogra? Então você vê que esse conceito deles é completamente maluco, né? Bom, politicamente correto, então, é essa censura, que ela é um novo moralismo. Ou seja, quando você fala em ditadura militar, a gente deveria falar da ditadura também do Estado Novo, que ela foi muito pior que a ditadura militar, e o Lula se inspira nela, né? No Getúlio Vargas. Mas ela cria um moralismo. Quando você pensa no moralismo antigo, ele dependia da religião, da família, da nação, da cultura do ambiente. Essa cultura, como a gente viu agora na mídia, academia, cultura, são os pilares de você formar uma cultura do ambiente, ela está completamente mudada hoje. Esse moralismo, ele é invertido. Então, quer dizer, hoje o jovem, o pessoal que tem 18 anos... tá entrando na universidade agora, tá mostrando os peitos lá na Marcha das Vadias, sei lá, mas ele é muito mais moralista do que seu pai e do que seu avô, do que sua avó crente, católica fanática, o que quer que seja. Porque esse pessoal, eles querem se meter em qualquer coisa na sociedade, se meter, assim, simplesmente tudo. Eles são ultramoralistas. E esse poder, nessa mimicracia que forma esse novo Kratos, esse poder, é um poder de uns sobre outros, ou seja, algumas poucas pessoas querem mandar em todo o resto da sociedade. É um poder extremamente concentrado, não é mais o poder diluído das famílias ou do qualquer outra forma de poder que não seja esse poder de Estado gigante. Quando você pensa em Estado mínimo, as pessoas costumam pensar no poder do dinheiro, mas elas não pensam que justamente o poder político está diluído na sociedade entre vários agentes e não concentrado em, sei lá, 500 pessoas mandando na gente. John Stossel, ele tem uma frase famosa, né, sobre esse mimimi, que eu acho que a fórmula da mimimicracia foi o John Stossel que disse, né? Quando se ofender dá poder às pessoas se ofendem com mais facilidade. Uma questão econômica aí, né? Oferta e demanda simples. Então, assim, aqui no podcast, no Braincast, eles estavam falando, por exemplo, do humor, né? O humor é a coisa que é mais visada pelo politicamente correto. Você ser humorista e não ser processado no Brasil é uma coisa dificílima. Você precisa praticamente fazer uma propaganda partidária, político-partidária, senão você tá fora. A Lei Rouanet, inclusive, né, a gente conhece muito bem o caso
da galera do Porta dos Fundos, né? Faz um filme aí que ninguém quer ver, mas eles conseguem dinheiro pra fazer um filme com toda a facilidade, porque eles têm todo esse mando. E aí, até a Mariana Borga estava falando aqui nesse podcast que é bonito, por exemplo, você fazer piada com a polícia, porque a polícia tem um cacetete, tem a lei a seu favor, e em compensação, o mendigo não tem. Mas peraí, vocês estão vendo de fato as propagandas, as notícias sobre a polícia, sobre a Guarda Nacional? Tava no Twitter ontem. Os caras não têm dinheiro pra nada, os caras tomam tiro, os caras usam o próprio corpo como escudo pra proteger a sociedade, sabe? O cidadão comum. E o pessoal fala assim, não, mas se ele tem um cacetete pra subir lá contra bandido com fuzil, significa que eu posso fazer piada com ele, porque ele é o opressor, o cara lá na favela é o oprimido, mesmo que ele esteja com um fuzil na mão. Então você vê que esse conceito de... A forma como eles colocam as palavras, né? Opressor, oprimido, é sempre essa dicotomia idiota, esse maniqueísmo raso, babaca. É uma maneira que não condiz com a realidade, não tem nada a ver, né? Eles estavam falando também, né, que, por exemplo, será que hoje teria um programa como Os Trapalhões, que tinha piada de negro, tinha piada com sei lá mais o que, né, comparando com o Seinfeld, porque o Seinfeld ele tira sarro dele mesmo. Bom, nos Trapalhões o Mussum também tira sarro dele mesmo, o Didi também tira sarro dele mesmo com piada de cearense o tempo todo. E aí eles falam, não, mas peraí, hoje até a menina ela falou, não teria Trapalhões mesmo, pô, o tempo mudou, não sei mais o que. Então quer dizer, de novo, uma forma de censura, você não pode mais ter Trapalhões, porque vocês sabem que como os Trapalhões fizeram mal pra gente, né? A gente tem 60 mil homicídios hoje por ano, a gente tem Eduardo Cunha, corrupção e tudo por causa dos Trapalhões. Tem que mudar mesmo, tem que seguir a onda, seguir a corrente, vamos ser modistas, não vamos pensar por nós mesmos. Se o ano hoje é 2016, tem que seguir tudo o que qualquer modista idiota falou pra gente. Eu até comparar, falar assim, por exemplo, Louis C.K., o humorista americano Louis C.K., ele já é um cara assim que ele não ofende, né? Ele tá sempre ali no limite do ofensivo, mas ele não ataca essas minorias. Peraí, vocês já viram um vídeo do Louis C.K. comentando a história da Igreja Católica? Pra começar, que é hilário, eu tô falando isso como católico, é hilário, assim, é muito engraçado mesmo. Só que, pô, o que tá acontecendo? Você pode fazer piada com a Igreja Católica, a piada dele, são 5 minutos de vídeo, é ofensa brutal do primeiro momento até o último. Ali não é ofensivo, porque é com a Igreja Católica. Agora, se você fala mal das feministas, aí as pessoas vão falar que é politicamente incorreto e são chatos, são os fãs de Bolsonaro, né? Que é extrema-direita, é fanático, sei lá mais o que. Mas eles nunca são fanáticos. Então vocês estão vendo que essa forma de você ter poder demais nas mãos de poucas pessoas sobre todo o resto da sociedade, ou seja, uma coisa que qualquer pessoa chamaria de ditadura, mas como eles estão com poder, eles falam assim, não, a gente tá só querendo que as pessoas não se ofendam, né? Que seja tudo bonitinho. Você já pensou como é que é um mundo sem ninguém se ofender? Você acha que vai ser um mundo assim, tipo, Imagine, do John Lennon? Não, meu filho. Sabe o que vai ser o mundo? Vai ser um quartel norte-coreano. Lá ninguém se ofende, entendeu? Lá não tem dessa coisa de você ter uma opinião diversa dos outros. Lá ninguém vai se ofender, mas a Igreja Católica, o Bolsonaro, sei lá mais o que. É engraçado como nesse podcast, nesse Braincast, eles ofendem um monte de gente, mas eles estão lá o tempo todo falando, não pode ofender, não pode ofender, não pode ofender, né? Um dos caras, ele falou, né, as fronteiras hoje são maleáveis, né? Então, quer dizer, se ele fizer uma coisa politicamente correta, ele fala assim, vai vir uma avalanche de críticas, ou seja, de gente reclamando que o politicamente correto tá cerceando as liberdades alheias. Eu lembro até do Túlio Viana, no MTV Debate, com o Lobão, ele falando assim, porque a gente quer fazer a patrulha, mas aí se a gente faz a patrulha, aparece a patrulha da patrulha. Então, quer dizer, o cara quer patrulhar tudo sozinho. Eu não sei se esse pessoal se acha Deus ou se acha Stalin pra pensar uma coisa dessa, né? Ou Hitler mesmo, não sei. O cara aqui do podcast falou, né? Nós todos temos nossos monstrinhos politicamente incorretos dentro da gente, né? Pô, mas todo mundo tem um pensamento que é politicamente incorreto, simplesmente que você imagina você viver sob correção política, sob ditadura, ou seja, você tem que calar a boca e obedecer o tempo todo. É que essa galera que quer fazer patrulha, não é que eles querem liberdade, eles querem patrulhar o resto das pessoas, né? Eu já falei bastante disso, já fiz uma palestra recente que isso aí funciona assim, são palavras de reação imediata. Ou seja, você já não tá mais no nível da frase, você já não tá mais no nível de um texto, de uma narrativa longa, complexa, com ironias, com duplo sentido, com personagens divididos, com vários pensamentos ali na mesma pessoa, com conflito interno, com alguma dialética interna. Não, é só uma palavra
que ela causa uma reação imediata. Por exemplo, feminismo, pronto. Feminismo, você vai lá, associa tudo aquilo ali a libertação das mulheres, a não oprimir as mulheres, como é que eles falaram aqui no podcast, né, de subvalorizar as mulheres, nós estamos indo contra essa subvalorização das mulheres. E aí você simplesmente fala, ah, tá, beleza, então o feminismo é uma coisa linda. Então, o que que uma mulher, que ela, ou até um cara, que diga que é feminista, qualquer coisa que ele disser, você vai ter que obedecer, porque senão você está sendo contra tudo isso, ou seja, você associa tudo aquilo ali e fala assim, não, se eu discordo de uma feminista é porque eu estou subjugando as mulheres, porque eu sou machista, porque eu sou homofóbico, nazista, eles só usam essas palavras sempre, né? Homofóbico, racista, machista, juntam tudo no fascismo, justamente é uma coisa bem próxima ao que eles falam, mas eles acham que somos nós. Então, se as palavras têm reação imediata, você consegue impedir que as pessoas falem qualquer coisa, né? Pensa, por exemplo, o que aconteceu nessa semana, cena de sexo gay na novela, acho que chama Liberdade e Liberdade. Olha que nome, né? Coisa que eles mais odeiam. Liberdade e Liberdade. Teve uma cena de sexo gay, ninguém prestou atenção, ninguém tava nem aí, mas eles falaram, nossa, que maravilha! Vai ter agora, jogamos na cara da sociedade, não sei mais o que, eles vão ter que aguentar sexo gay. Cara, às vezes eu não quero ver sexo hétero. Eu não quero. Agora eles vão lá colocar o sexo gay. O sexo é aquela coisa mais despolitizada de todas, né? Tipo, libido pura, é simplesmente hormônio. Os caras querem politizar justamente aquilo. Olha que mundo chato que você não consegue nem fazer sexo sem virar propaganda política e partidária. Então vira uma coisa assim de reação imediata mesmo. Você não tem mais uma narrativa, você não tem mais uma dialética, um conflito ali, aquilo que você chama de imaginação moral, né? O Lionel Trilling, grande crítico literário, um dos maiores do século XX, ele falava isso. É o personagem dividido entre um bem e o mal que nunca é tão claro. Não, hoje em dia não, é simplesmente, se aparecer um beijo gay na novela, pronto, você vai lá, vai achar que todo mundo vai sair se beijando e tal, né? Porque a gente não tem profundidade. Essas pessoas são rasas, elas vão reagir a tudo imediatamente. É engraçado que eles falam isso falando como se fosse gerar uma discussão, né? Eles adoram falar assim, não, eu tô aqui gerando uma discussão, né? Aí uma das meninas lá do Braincast, ela fala assim, não, porque eu ouvi uma menina falando uma frase que ela falou a vida inteira que piriguete não sente frio, né? Porque aqui, sei lá, às vezes tá 8 graus de noite e as piriguetes na rua estão tudo de mini saia, do mesmo jeito. Ela fala, não pode mais falar isso, né? Porque é machismo, não sei mais o que. Alguma piriguete morreu por causa da sua palavra? Você sabe qual que é a diferença entre uma piada e um tiro? Uma bigorna caindo na sua cabeça? Eu preciso fazer uma piada e jogar uma bigorna na sua cabeça pra você perceber a diferença? Não, eu consigo perceber, você não precisa fazer isso comigo, mas essas pessoas não, elas acham que uma palavra, uma reação imediata, a palavra feminismo, a palavra Bolsonaro, a palavra ditadura, fazem tudo por si, né? Falando assim, a ala do movimento feminista mais radical, pô, você precisa agora, você não é mais uma pessoa, você não é mais um indivíduo que tem a sua própria opinião, você precisa pertencer à ala do movimento feminista pra chancelar tudo aquilo que você diz, né? E aí, até uma hora alguém fala assim, isso é um pensamento meio xiita. Fala assim, não, mas peraí, a palavra xiita também é preconceito. Olha o nível que chega, né? Agora, fazer piada com a Igreja Católica, fazer piada com o judeu, fazer piada com Israel, isso é a coisa mais simples do mundo, né? Eles chamam todo mundo de nazista, mas na hora de você falar mal de Higienópolis, sabe? Porque no nazismo na Alemanha também era a mesma coisa. O judeu era o burguês meio rico ali, aí todo mundo ia lá e falava assim, tem que acabar com esses judeus aí, somos do Partido Operário Trabalhista Nacional Socialista Alemão, vamos acabar com esse bando de judeu rico, mandar eles pra campo de concentração. Vê se eles não aceitam piada justamente com o que eles chamam de opressor. Tá vendo o perigo de você dividir o mundo entre o opressor e o oprimido? Você vai ter que chegar lá em Higienópolis, pegar todo mundo que é rico e mandar pra um campo de concentração também. Piada com judeu eles adoram. Piada com quem é rico eles adoram. Aí não importa se o cara nasceu lá na Zona Leste, batalhou a vida inteira, só trabalhou 20 horas por dia pra ter o que ele tem. Não, aí é o opressor, pode fazer piada, né? Mas com o xiita, meu Deus, isso aí não pode de jeito nenhum. Então você vê que o politicamente correto, ao contrário dessa definição deles, tem uma agenda muito clara, uma agenda de perseguição, uma agenda de censura e uma agenda de algumas pessoas que eles defendem livremente. Então defende quem faz piada com cristão, com judeu, com esse tipo de coisa. Então a menina fala assim, olha, esse tipo de palavra nós não vamos mais poder falar e pronto, né? Quer dizer, eles querem seguir a corrente, eles querem ser modista, não pensar por si mesmo, né? É pensar seguindo a boiada, seguindo a corrente do mar, aí a deriva das ondas, né? Eles também comentaram
sobre, fala assim, mas será, onde que esse mundo politicamente correto vai levar a gente? Aí vão lá, usam como exemplo a América e falam assim, não, na América, né, nos Estados Unidos, porque eles nunca vão chamar os Estados Unidos de América pelo nome próprio do país, nos Estados Unidos, a gente consome cultura pop lá e tal, lá tem muito mais politicamente correto, tá muito mais avançado, né, eles adoram chamar os Estados Unidos de avançado. Tá muito mais avançado e a gente vê um monte de coisa que é criativa, não sei mais o que. Justamente eles usam quase sempre os exemplos politicamente incorretos, porque lá tem o debate de fato, ou seja, exatamente o que eles não fizeram. Lá era o debate entre 5 pessoas politicamente corretas e censuras. Chamar uma pessoa politicamente incorreta eles nunca fazem. Pense, por exemplo, no South Park, né? O seriado mais politicamente incorreto do mundo. A última temporada deles foi o tempo todo um pesadelo, transformar a cidade num pesadelo politicamente correto, num totalitarismo. Eles entendem muito do assunto. Quero ver eles falarem assim, por exemplo, South Park. Eu quero ver eles usarem como exemplo, South Park tá liberado. Não, isso aí não. Eles vão sempre pegar aquele humor bobinho, né? Falando de marcas, por exemplo, eles falam sobre as marcas recentes. Tem algumas propagandas que são realmente ridículas, né? Tipo aquele deixe o não em casa. Mas, por exemplo, a propaganda da Pepsi Twist falando que o mundo tava chato, aí eles criticam, aí tem que virar censura mesmo, aí tem que falar, não, isso aqui não, o povo, a mudança já aconteceu, vocês são atrasados, vocês são reacionários, vocês são conservadores, estão lá atrás. Uma propaganda mostrando, meu, vocês estão fazendo tudo isso, só que vocês são chatos pra cacete, meu. Vocês são os moralistas, eu prefiro falar com a minha avó do que com vocês. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, na Avon fazendo aquela propaganda lá, tipo, como que a gente vai empoderar as mulheres, o feminismo, não sei mais o que, ela faz aquilo no Twitter, ela passa o resto, 2 dias só respondendo as pessoas falando, meu, eu gosto dos seus produtos, mas, meu, enfia esse feminismo lá, assim, torce, sabe, enrola bem, enfia lá pegando fogo, porque ninguém aguenta esse troço chato, sabe, quem aguenta é justamente quem? Gente rica, que estudou em colégio caro, foi lá fazer faculdade de jornalismo, aprendeu esse tipo de bobeira com outras pessoas brancas, ricas e poderosas. E essas pessoas se acham oprimidas, meu. Elas falam que eu, que nasci lá no cu do Judas da Zona Leste, sou um opressor. Por quê? Porque eu faço piada. Agora esse bando de rico, dono de agência, meu. Olha como esse pessoal odeia pobre. Pega o discurso de pobre, porque pobre chama de viado numa boa. Pobre chama de corno, entendeu? Então lá com o discurso contra pobre. Olha que coisa bizarra, né? Coisa de rico, frescurento contra pobre. É a coisa mais antipobre que eu já vi na minha vida. Até porque na hora eles falarem no futebol, por exemplo, eles falam assim, não, mas acabou esse negócio de você chamar o São Paulino de viado. Então, eu sou São Paulino, agora, não é o mascote do time, mas a forma como você zoa o São Paulino é sempre chamando de Bambi, certo? Agora, quer dizer, eu posso chamar o corintiano, que é supostamente o time dos pobres, né, de gambá, de favelado, de sei lá mais o que. Eu posso chamar o palmeirense de porco, mas você chama o São Paulino de Bambi, nossa, é homofobia, não sei mais o que. Porra, mas você tá chamando justamente o cara que não é Bambi, justamente pra ele se ofender e ficar aí com toda essa frescura, né? Essa coisa de opressor, oprimido, é simplesmente coisa de rico. É vergonha de dizer que é petista, sabe? Isso aí surge, não é por causa da consciência social, como eles estavam falando, né? Não, porque agora a gente tem uma nova consciência, né? Tem vergonhinha de falar que é petista, fala assim, desde a década de 90, né? Pra falar dos dois lados, como se quem não fosse petista fosse super tucano, né? Porque você vê aí as marchas dos tucanos na rua, né? Tem tanto tucano por aí. Não, vou falar dos dois lados e tal. Não, isso aí não tem nada a ver com consciência social que surgiu por causa da empregada que agora pega avião. Nunca vi empregada pegando avião, coisa que só tá na propaganda do PT. Isso é tudo coisa de Excel, meu filho. Isso aí é uma coisa que o dono da agência foi lá e falou assim, olha, o filão agora, esses universitários aí brancos, ricos, que tem um monte de dinheiro pra dar pra nossa marca, o que eles vão consumir agora se a gente falar, olha, nós somos feministas, coloca ali feminismo na Avon, o resto do povão, sabe, da canalha biltre lá, da patulé ignara, eles vão ficar putos com a gente, mas pelo menos a grana dos ricos a gente consegue. Não estão conseguindo, vocês estão vendo, né? A Marvel tá tendo problema com isso, a DC perdeu as vendas, a Avon vai acontecer a mesma coisa, porque isso é tudo uma planilha de Excel que os caras estão achando que iria dar numa coisa, mas vai dar exatamente no contrário. Então, assim, esse novo puritanismo, ele lembra que H.L. Mencken, um dos meus grandes gurus espirituais, ele definia dos puritanos, né? O puritano é o cara que ele tem medo de que alguém, em algum lugar, esteja feliz.
Esse é o puritano. Ele é o cara que ele tem horror a isso. E, sobretudo, pra essa nova galera, o novo puritanismo da mimimicracia, eles têm medo de que alguém esteja feliz sem precisar deles. Isso aí é uma coisa que eles nunca vão aceitar. Eles sempre precisam falar assim, não, eu que te empoderei, eu que te dei liberdade de falar, eu que te tirei da miséria, é eu que... pra vocês terem uma ideia, né? O cara fala lá no momento do podcast, lembrando de uma propaganda da Skol, né, da década de 90, falando, aquele era o modelo da década de 90 que já tá passado, que tinha uma mulher lá com seios redondos e uma mulher com seios quadrados. Só falta o cara falar assim, bom, isso é um preconceito com a mulher que tem seio quadrado, né, porque você vê muitas mulheres com seios quadrados por aí, né, mas esse é o modelo deles. Eles falam assim, olha, eu tô protegendo a mulher que tem seios quadrados de ser oprimida. Tudo bem que não existem mulheres com seios quadrados, pelo menos não na normalidade, né? Por exemplo, só você pensar nessa ideia de transfobia, né? 0,4% da população americana é travesti, é trans. Mas eles estão lá falando, olha, na agência ainda, né? Todo mundo branco, é todo mundo hétero e cis. Cis é o contrário do travesti, né? Ou seja, os outros 99,6% da população. Pô, mas você quer fazer cota pra 0,4%? Pra mulher com seio quadrado? Então, quer dizer, o cara, ele tá dizendo que ele tá protegendo umas pessoas que nem existem quase. Ou não existem de fato, simplesmente pra falar assim, olha, se alguém tá feliz no mundo é por causa do meu lindo pensamento progressista, tá vendo? Porque senão as pessoas vão se ofender, a gente tem que cantar Imagine, porque aí a gente vai conseguir transformar o mundo num lugar que ninguém ofende, né? O Andrew Breitbart, eu dediquei meu primeiro livro a ele, ele morreu um pouquinho antes do lançamento do meu livro, mas ele tinha lançado um desafio, alguma piada que não ofenda ninguém. Ele ofereceu uma grana lá, nunca ninguém foi resgatar, isso aí é o mimimi. O mimimi hoje, ele foi alçado à categoria de pensamento, ou seja, não é mais nenhum discurso da boca pra fora. As pessoas, elas pensam só pelo mimimi, só pela coisa, tipo assim, isso aí me ofende, então tem que proibir mesmo. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas não pode chamar de gorda. Onde já se viu? Vai ofender uma mulher que é gorda, pô. Agora ofender, tipo, o conservador, o reacionário, aí o próprio programa reclamando disso ofende o tempo todo, né? Então, assim, é muito bonito você ser antifascista, como todo mundo diz que mas eles acabam defendendo exatamente o que o fascismo faz, ou seja, vamos nós aqui, os oprimidos de sempre, os oprimidos contra os judeus ricos, os oprimidos contra as potências estrangeiras do capitalismo, vamos nós aqui bancarmos os ofendidinhos e termos poder sobre todo o resto da sociedade. Se você quer viver num mundo desses, simplesmente, por favor, admita que fascista é você, e não tente chamar justamente quem se ofende com essa palavra de fascista, porque nós queremos um mundo de liberdade, e liberdade é simplesmente ofender as outras pessoas. Muito obrigado, Guten Morgen, Brasília.